Em 8 de março de 2014, um Boeing 777 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Era o voo MH370. Havia 239 pessoas a bordo, e nas primeiras dezenas de minutos nada parecia fora do normal. A comunicação com a torre aconteceu como em qualquer viagem comercial. O avião subiu para a altitude de cruzeiro e seguiu pela rota prevista. Depois, quase sem aviso, a história mudou de forma brutal. Pouco depois da última troca de voz com o controle de tráfego aéreo, o transponder do avião deixou de transmitir. Para quem observa de fora, esse detalhe parece técnico demais. Mas, na prática, foi como se o voo tivesse apagado uma parte importante da própria identidade eletrônica. O MH370 não desapareceu do planeta naquele instante, mas passou a existir como um alvo muito mais difícil de seguir. Em vez de respostas, surgiram lacunas. E foi dentro dessas lacunas que nasceu um dos maiores mistérios da aviação moderna. Os dados de radar militar indicaram que a aeronave não continuou na direção esperada para o norte. Ela teria feito uma mudança de rota, voltando sobre a Península Malaia e seguindo para o oeste. Isso desmontou a primeira leitura do caso. Já não se tratava apenas de um avião que havia caído rapidamente no mar ao longo de um corredor previsível. Havia um desvio real, prolongado, e esse desvio indicava que o MH370 permaneceu voando por muito mais tempo do que se imaginava nas primeiras horas. Enquanto equipes tentavam entender o que os radares haviam captado, outro elemento entrou no caso, os chamados antichaques de satélite. Em termos simples, eram sinais automáticos trocados entre a aeronave e um satélite, sem revelar posição exata como um GPS, mas oferecendo pistas sobre distância e tempo. Esses sinais sugeriram que o avião continuou no ar por várias horas após desaparecer dos sistemas civis. Aos poucos, o foco das buscas se deslocou para o sul do Oceano Índico, uma das regiões mais isoladas e hostis do planeta. Foi nesse ponto que o caso ganhou sua atmosfera mais perturbadora. Quanto mais a investigação avançava, mais o avião parecia ter sido engolido por um vazio. Não havia pedido de socorro claro. Não havia uma sequência completa e pública de eventos dentro da cabine. Não havia uma área de impacto facilmente identificada. Havia apenas fragmentos, mudança de rota, sinais tardios de satélite, um oceano imenso e um silêncio quase absoluto. A operação de busca se transformou numa das mais caras e complexas já feitas no mar. Navios, aeronaves, sensores submarinos e analistas de vários países tentaram reconstruir as últimas horas do voo. O problema era simples de descrever e quase impossível de resolver: procurar algo enorme em uma área gigantesca, com base em dados indiretos e com o passar do tempo reduzindo as chances de encontrar sinais intactos. O fundo do sul do Índico, com relevo irregular e condições severas, tornou tudo ainda mais difícil. Houve momentos em que parecia que a resposta estava próxima. Sons captados debaixo d'água chegaram a ser tratados com cautela como possíveis sinais relacionados aos gravadores de voo. Em outro momento, os especialistas passaram a refinar cálculos de combustível, velocidade e deriva no mar para diminuir a área provável do impacto. Cada novo ajuste tecnicamente fazia sentido, mas nenhum entregava a prova final. A investigação foi ficando cada vez mais sofisticada, ao mesmo tempo em que a ausência de uma descoberta principal tornava tudo mais frustrante. Com o tempo, algumas peças do avião foram encontradas em praias e ilhas do Oceano Índico, reforçando a conclusão de que o MH370 terminou no mar. Esses destroços ajudaram a confirmar que partes da aeronave se separaram e viajaram pelas correntes. Mas, mesmo assim, eles não trouxeram a resposta central. Saber que fragmentos pertenciam ao avião não explicou de maneira definitiva por que ele saiu da rota, quem controlava a situação no momento crucial, nem onde estão os principais destroços, os gravadores de voo e a fuselagem. E exatamente por isso que tantas teorias continuam vivas.
Há hipóteses de falha técnica catastrófica, incêndio, despressurização, incapacitação da tripulação, ação deliberada dentro da cabine e até cenários mais especulativos que se espalharam pela internet. O problema é que a falta do conjunto principal de evidências abriu espaço para quase tudo. Em um caso comum, os investigadores podem confrontar teoria com caixa preta, destroços principais, dados completos e cadeia de eventos. No MH370, a ausência desses elementos centrais transformou a dúvida em um terreno fértil para versões concorrentes. Ainda assim, nem toda teoria tem o mesmo peso. O que permanece mais sólido e o que veio de sinais, radares, análises de desempenho e da deriva dos destroços. Esse conjunto aponta para um voo que saiu do corredor comercial, continuou ativo por horas e terminou em uma região remota do Oceano Índico. Isso não fecha a história, mas restringe o campo da fantasia. O mistério do MH370 não é assustador porque qualquer coisa pode ter acontecido. Ele é assustador porque há indícios suficientes para provar que algo grave e incomum ocorreu, mas não os suficientes para completar a imagem. Talvez seja por isso que esse caso continue fascinando tantas pessoas mais de uma década depois. O MH370 une tecnologia de ponta, falhas de rastreamento, natureza implacável e uma pergunta humana muito antiga: como um objeto tão grande, tão monitorado e tão importante pode simplesmente desaparecer sem deixar uma explicação final? Até hoje, a resposta completa não existe. E enquanto a fuselagem principal e os gravadores não forem encontrados, o voo MH370 continuará ocupando um lugar único na história, o de um desaparecimento moderno que expôs os limites da vigilância global e lembrou ao mundo que, mesmo cercada de dados, a realidade ainda consegue esconder seus segredos mais profundos.